Boa noite, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão entrando, que estão chegando. Com muita alegria que nós vamos dividir essa noite um pouquinho da nossa experiência, do nosso aprendizado. Hoje eu vou conversar um pouquinho com a Renata. A Renata já está entrando aqui. A Renata Travani de Moraes, ela está entrando. Já vou chamar aqui para a gente começar. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ruth. As pessoas estão entrando aí com alegria. Deixa só eu chamar a Renata aqui. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Ângela. Deixa eu ver aqui como é que eu chamo a Renata. Deixa eu ver. Ah, sim, a Renata tá chegando. Boa noite, Renata. Oi, Renata, boa noite. Olá, boa noite. Que Tudo bom. bem? Tudo bom, graças a Deus. Então, tá Estamos bom. Tá me ouvindo começando. bem? Oi? Você tá me Tá, tô... ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem, gente? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que bom, né? A gente se encontrar para esse bate-papo, para a gente conversar um pouquinho. Com certeza vai ser uma noite muito rica pela sua experiência, pelo tema que é muito relevante para nós. Com certeza, com certeza. Fiquei muito feliz com o convite, viu? Quero agradecer todo mundo aí da Pontes. Eu adoro falar sobre esse tema, então, além de ser muito interessante, vai dar uma boa conversa. Eu espero que todo mundo participe, viu, Sueli? Você também, inclusive, eu não gostaria que isso aqui fosse uma palestra, sabe? Nada assim muito formal. Eu acho que é um bate-papo mesmo, para a gente trocar experiência, para a gente pensar e refletir sobre o mindfulness, sobre a TBRI, sobre a nossa relação com as crianças, enfim, né? Sobre o que vier. Então, acho que o pessoal pode ir comentando, né? Escrevendo aí, a gente vai lendo assim que possível, não é? Você está de Sim, acordo com esse esquema? Não sei como é que a vocês ideia... costumam fazer. Não, mas é isso mesmo, Renata. A ideia é essa mesmo, da gente fazer um bate-papo aqui mais livre, né? Para a gente conhecer um pouquinho, para a gente aprender, para a gente trocar as nossas experiências. E as pessoas podem entrar, fazer pergunta, participar, e nós vamos mediando aí esse encontro para que seja realmente uma oportunidade, né, para enriquecer as nossas relações, os nossos convívios cotidianos com nossos filhos e nossos familiares, né? Porque Uhum. envolve todo um conjunto de relações aí e com certeza será uma noite muito interessante para nós. Ai, Eu maravilhoso. São 8h02, são 20 horas e 2 minutos. Eu acho que a gente pode começar. Boa noite para quem está chegando aí, né? Com muita alegria, nós estamos aí com a Renata. Ô, Renata, eu até criei um roteirinho para te apresentar. Mas sempre quando a gente vai apresentar uma pessoa, às vezes a pessoa prefere que enfatiza uma experiência, né, uma formação. E eu gostaria que você, então, falasse um pouco de você, da sua experiência, fizesse a sua apresentação a partir do que você considera relevante para esse encontro, já que a Renata, gente, tem uma formação muito ampla, é uma profissional muito experiente, porque não é só uma carga de conhecimento, de cursos. É uma vivência, é algo que esse conhecimento provoca uma transformação, uma mudança, né, de perspectiva, de ponto de vista. Então a Renata tem essa formação, mas tem principalmente essa experiência, né? Essa vivência, essa experimentação. E eu gostaria que você, por gentileza, então, falasse um pouquinho da sua experiência, a partir da sua formação, para a gente entrar no tema específico, né? Por favor, fique à Maravilha. vontade. Ai, Sueli, obrigada. Eu quero agradecer, então, mais uma vez, pelo convite, pela confiança no meu trabalho, por esse bate-papo. Eu acho que vai ser muito rico, muito bom poder estar aqui com vocês.
Eu sou psicóloga, sou formada desde 2006 e a minha primeira experiência profissional foi num acolhimento. Então, logo que eu saí da faculdade, eu já tive contato com a adoção. Infelizmente, na graduação, não estudei nada a respeito disso. Mas, com o tempo, eu fui me aprimorando, fui me aprofundando. Mas esse primeiro contato, essa primeira experiência foi muito importante para me dar embasamento e para me ensinar muita coisa. Porque é um trabalho realmente bastante pesado, bastante profundo. E importantíssimo, né? Que as técnicas realizam, os educadores, todo mundo que está envolvido com o acolhimento. Na verdade, depois eu me afastei um pouco da adoção, fui para a área clínica. Era meu sonho, era clinicar, e eu fiz especializações nessa área de psicanálise, né? Psicoterapia com base psicanalítica. Atendia muitas crianças, sempre foi meu foco trabalhar com crianças. E atendi as crianças de uma creche também, nessa época, que era uma ONG. Enfim, e aí depois, quando eu me mudei de cidade, eu casei, me mudei, eu fiquei com um tempo livre e resolvi colocar em prática um projeto antigo que era um trabalho voluntário. E aí, por coincidência, eu acabei conseguindo, né, acesso no acolhimento daqui e comecei a fazer uma capacitação, né, um treinamento com as educadoras da Casa Arco-Íris. E, na verdade, quando eu entrei, né, voltando um pouquinho, quando eu entrei no acolhimento, o meu foco ainda eram as crianças. Então, eu comecei a trabalhar com elas individualmente, porque nessa época eu dava aula de educação emocional infantil, com base no yoga, na meditação, né, então, que tem a ver com esse tópico nosso de hoje. E eu comecei a trabalhar com elas. Mas aquilo só consolidou o que eu já imaginava, que para a gente cuidar das crianças, a gente precisa cuidar dos pais. Não adianta eu ficar 1 hora fazendo o meu melhor com essa criança se depois ela vai para casa e ela não tem toda a estrutura que ela precisa, ela não tem a segurança que ela merece, né? Esses pais não conseguem gerar conexão. Então, no acolhimento ficou muito claro isso para mim. E aí eu desviei um pouco a rota e propus essa capacitação, então, para as educadoras que estavam em contato com as crianças o tempo todo, né? Na minha visão, seria mais interessante, mais importante. E aí eu comecei a trabalhar assim. Então, eu fui convidada para participar do ENAPA, pela diretoria desse acolhimento, né, da Casa Arco-Íris. E eu fui no ENAPA, no último presencial, em Blumenau, e foi lá que eu vi a palestra da Sara, foi a primeira palestra, né, logo cedo para os grupos de apoio, onde ela falava da TBRI. E aí, Sueli, foi assim, uma mudança na minha vida, uma transformação. Conforme a Sara ia falando, eu ia arrepiando inteira. Aquilo, a TBRI, juntava tudo que eu vinha estudando. Então, a neurociência, que eu já fiz cursos, a teoria do apego, né? Então, que tem tudo aí no seu roteirinho, provavelmente, né? Então, eu já fiz curso de teoria do apego, de neurociência, fiz curso de mindfulness. E aí, a TBRI parece que fechou, sabe? Era a peça do quebra-cabeça que estava faltando. E então, eu fui atrás da Sara e queria mais informações a respeito da formação e tudo. E ela me colocou em contato com o pessoal do Instituto Caring Purves. E aí eu finalizei, então, a formação em novembro do ano passado. E comecei, então, a atuar fortemente na preparação das famílias e, na verdade, mais fortemente no pós-adoção, por conta da demanda de comportamento, né? O que chega para mim hoje são famílias que estão com dificuldade de construir vínculo, de gerar conexão, que não sabem lidar com os comportamentos desafiadores, e a TBRI tem muito esse foco, né? Então, eu consigo ajudar muitas famílias. Já atendi mais de 70, 80 famílias depois que eu me formei pela TBRI. Tem um curso, que é o Luminous, que ensino também todas as ferramentas da TBRI, falo sobre o trauma, sobre os vínculos e tudo mais, que também tem quase 100 alunos já. Então, assim, são muitas famílias impactadas e eu acho isso muito maravilhoso, né? A TBRI me proporcionou muito isso. Então, eu acho que o principal mesmo do meu currículo, além dessa minha parte, dessa minha experiência clínica, que me dá poder de escuta, né, que me traz uns insights, é essa questão da TBRI, de tudo que eu aprendi lá a respeito do trauma e das ferramentas práticas, né? Porque eu acho que é importante também a gente direcionar os pais, a gente acolhe, mas muitas vezes na clínica a gente não sabe
muito o que fazer, né, assim, para ajudar de fato. E a TBRI não, ela chega, olha, tem essa ferramenta, tem essa aqui, né, como é que a gente vai fazer? Então, assim, eu acho que o principal foi essa formação. Renata, e olha que coisa bacana, é porque o trabalho voluntariado, ele muda a nossa vida à medida que a gente vai trabalhando na vida das pessoas. Quando você foi falando aí, eu também me arrepiei, porque eu sou voluntária na ONG Pontes de Amor, né? Eu sou mãe do João Vitor por adoção, e esse mês está fazendo 6 anos que o meu filho chegou. O João Vitor chegou com 9 anos e 11 meses completos, depois de 2 anos de abrigamento. E isso que você vai falando aí, eu sinto, porque as relações, os laços, né, o encontro das dores dele com as nossas dores. E de repente você se vê nesse movimento de voluntariado, de começar a se entender melhor, mas desejar também que a vida das outras pessoas se transforme de uma maneira tão bacana quanto a da gente. Sim. Então, eu estou muito feliz. A Sara me falou dessa experiência e eu já fiquei muito feliz de poder te encontrar, né? Porque esse trabalho voluntariado é, é um trabalho transformador, é um trabalho que muda a vida das pessoas, mas muda também a sua. Porque o Sim. seu desejo, a sua formação, enfim, você falou que já tinha toda uma bagagem, mas que de repente você descobriu um outro universo que veio amarrar com todo o conhecimento que você tinha. E é sobre esse conhecimento que eu quero falar um pouquinho, explorar um pouquinho hoje nesse encontro, né? O que é essa ideia? Eu gostaria que você esmiuçasse, assim, explicasse um pouco para a gente o que é essa proposta de mindfulness, como é que isso se apresenta, se propõe nessa relação com a parentalidade, por que isso é tão importante? Queria que você explicasse um pouquinho para nós sobre isso, porque desde que eu ouvi esse assunto, eu também já fiquei muito interessada. Eu sou leiga, não tenho nenhum conhecimento, mas me interessou bastante. Eu acredito que será algo que pode transformar as nossas vidas, não só dessas famílias por adoção como a minha, quanto de todas as famílias, né? Pelo que eu entendo, minimamente é um movimento transformador. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por gentileza. Ah, vamos lá, vamos sim. Então, eu acho que isso vai sim impactar todas as relações e a gente vai ver por quê, né? Porque o mindfulness tem muito a ver com a conexão, com a presença. Então, vai fazer realmente muita diferença em todos os contextos. Mas vamos lá. O mindfulness, se a gente fosse traduzir, seria atenção plena. Então, nada mais é do que a gente estar presente no aqui e agora, nesse momento. Desculpa. Caiu, deixa Não, tá tudo bem. eu ali. Pronto. Pessoal, vocês Oi, Renata. estão me ouvindo? Travou, Sim, né? agora tá tudo bem. Estamos ouvindo. Nossa, travou, não sabia se era eu, se era você, enfim. Aqui Vamos. também tá boa. Nossa, então acho que é o Instagram, só pode. Bom, então voltando. A gente estar presente no momento, aqui e agora. Né? É a gente estar percebendo, né, tudo que chega para nós. Então, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, tudo aquilo que se apresenta. Se eu fosse resumir, então, mindfulness em uma palavra, seria consciência. É um estado de consciência, então, de atenção plena, de presença. E quando a gente fala de parentalidade, especificamente, o mindfulness entra é uma associação daí, tá? Então, é tudo isso que eu falei. Então, é eu estar presente nas minhas emoções, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, mas eu estar atento a tudo que o meu filho, a minha criança, tá trazendo
Então, as necessidades, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, tudo que chega para ela também, mas tudo aquilo que é meu e que eu coloco nessa relação, nessa interação. Como é, então, que o meu passado, o meu presente e o meu futuro interferem na relação com a minha criança? Né? O que é que eu estou trazendo para esse momento? Tá? Então, assim, é algo muito desafiador, exige muito da gente. Parece que é uma coisa simples, mas não é, tá? Existe um estudo que mostra que 47% do tempo a gente não está no aqui e agora. A nossa mente fica divagando. Então, metade da nossa vida a gente passa em outro lugar. Então, é aquela coisa assim, eu tô trabalhando, pensando nas férias. Ai, tô tão cansada, não vejo a hora de ir pra praia. Nossa, a hora que eu chegar na praia. Ai, que delícia que vai ser na praia. E aí eu vou pra praia. E aí eu fico assim, será que o cliente mandou aquele e-mail? Ai, meu Deus, será que o meu chefe conseguiu resolver aquela pendência? Ai, então eu tô aqui pensando lá e eu tô lá pensando aqui, entende? Eu nunca estou aqui, de fato, presente, focada, atenta, né? Nesse estado de mente aberta que eu falei no começo. Então, o mindfulness, na verdade, ele tem que ser um estilo de vida. Porque não adianta eu falar assim, ah, tá, entendi. Então, é prestar atenção. Legal. Então, a hora que eu for brincar com a minha criança, eu vou prestar atenção nisso. Eu vou me esforçar para prestar atenção. Ou não, tudo bem. A hora que a minha criança apresentar um comportamento desafiador, eu vou ficar firme ali, focada nela. Não é assim. Não é uma ação isolada. É algo que a gente precisa construir, cultivar ao longo da vida, em todas as nossas relações, em todos os momentos. Porque senão, na hora do vamos ver, a gente não consegue fazer. Entende? Porque é algo muito difícil. Muito difícil. Não sei se vocês têm alguma experiência com isso, mas, gente, exige de nós, né? Então, trazer a nossa atenção de volta para o aqui e agora é como se fosse uma musculação do cérebro, né? A gente treina esse processo. Então, minha mente voou, né? Tô fazendo uma coisa, tô lavando a louça, pensando, opa, volta para cá. Então, é o trazer a consciência de volta, que é a gente praticar esse estado, né, de presença. E é muito difícil. E aí, eu quero trazer até esse livro aqui, ó, que é o Atenção Plena para Iniciantes, que é do Jon Kabat-Zinn. Ele é um médico americano, doutor em biologia pelo MIT, ele é da Universidade de Massachusetts. Ele tem um programa de redução do estresse com base na atenção plena. E ele tem uma linguagem super simples, ele fala especificamente da meditação, tá? Mas eu vou ler um trechinho aqui para a gente entender, fazer esse link com a atenção plena. E aí ele diz assim, ó, a atenção plena não é apenas uma boa ideia. Devido à grande popularidade da atenção plena, é fácil interpretá-la de maneira equivocada. Então, eu já entendi. Estarei mais presente, farei menos julgamentos. Boa ideia. Por que eu não pensei nisso antes? Simplesmente serei mais atento. Foi o que eu citei. Não é assim, tipo, decidi estar mais atento, agora eu vou ficar mais atento. Porque a nossa mente foge. E se a gente não traz de volta, né? Se a gente não fica nesse movimento, não tem essa consistência, a gente não consegue nunca estar presente. Então, é algo que a gente precisa trazer para a nossa vida, para o nosso contexto, sabe? O tempo todo. Senão não vai funcionar, a gente não vai conseguir. Renata, que bacana ouvir isso, porque enquanto você falava, eu comecei a pensar aqui, né? Gente, quanta coisa eu estava pensando quando eu comecei essa live. Quando eu comecei esse bate-papo com você, eu estava com mil coisas aceleradas e de repente eu comecei a me interessar de uma maneira que eu prestei atenção em todo o ruído que estava por trás do que eu estava, o que eu estava pensando ao mesmo tempo que eu te ouvia. E olha que bacana, porque nesse tempo de pandemia, nesse tempo que a gente se voltou para casa, que nós estamos muito em casa ainda, mas a gente não está em casa. Principalmente, a gente está bombardeado por um excesso de informação tão grande, gigantesco diariamente, que essas informações nos consomem e nos faz devagar o tempo todo sem um foco. E chega no final do dia, a gente está exausto, sem ter percebido, porque sem nem ter feito muitas coisas do trabalho doméstico ou do trabalho que a gente está agora
fazendo em casa, eu sou professora de geografia, então às vezes eu nem fiz um terço do que eu faria num trabalho presencial, porque né, tem um movimento aqui de pensamento, e esse pensamento está sempre disperso. Então eu começo a entender que é uma coisa muito bacana. Mas isso tem relação também com uma coisa que você citou logo no início, com a TBRI. Qual que é a relação? Como é que isso se encaixa, né? Como é que isso se agrega? Só antes de eu continuar, eu vou só fazer um parênteses. Existe um estudo também que relaciona felicidade a esse estado de presença, que é o que você está falando. A gente divaga muito e isso traz muita angústia e a gente fica infeliz. E muitas vezes a gente nem sabe por quê, mas é justamente por isso, porque a gente não está vivendo o aqui e agora, porque a gente está com mil coisas. E aí, quando a minha mente vai para o passado, eu fico com um ar um pouco melancólico, né, na maioria das vezes. E se vai para o futuro, eu fico ansioso. É fato isso. Então, quando a gente traz a consciência para cá e a gente vive o presente, a nossa felicidade também aumenta. E é um estudo muito interessante que eles fizeram, rastreando por um aplicativo de celular. Depois eu posso mandar todos esses estudos, tá? A gente fala no final a respeito disso, para quem tiver interesse. Então, e a TBRI, na verdade, eu não falei, né, o que é. Eu estou deduzindo que todo mundo sabe. Mas, gente, a TBRI é uma metodologia que foi desenvolvida pelo Instituto Karen Purvis de Desenvolvimento Infantil do Texas, da Universidade do Texas, e que foi criada justamente com foco nas crianças que sofreram traumas, ou seja, nas crianças que foram adotadas e que sofreram traumas complexos, né? A gente sabe que a adoção envolve traumas complexos. E TBRI significa intervenção do relacionamento com base na confiança. Então, esse é o foco da TBRI, tá? E agora, o que é que o Mindfulness, então, tem a ver com essa metodologia? Eles falam que o Mindfulness, esse estado de presença, então, é uma das habilidades mais importantes para que a gente possa aplicar todas as técnicas. Eu diria, talvez, que é a mais importante. Porque como a gente faz as coisas, às vezes é muito mais importante, né? Não estou repetindo a palavra, mas do que o que a gente faz de fato, certo? Então, quando a gente fala de presença, muita gente pensa em yoga na praia, em meditação, respiração, aquelas cenas lindas, maravilhosas, né? Tudo muito calmo, aquela paz. Mas a gente pratica a nossa presença quando as crianças estão brigando, se matando na nossa frente, né? Quando a criança se joga no chão do supermercado lotado. Quando ela chora e esperneia porque ela não quer ir embora do parquinho. É nessa hora que a gente coloca em prática a nossa presença, entende? Então, por isso que a gente precisa treinar tudo isso, porque é nesse momento que a gente vai precisar usar. Então, opa, peraí, né? O que é meu? O que é da minha criança? O que está acontecendo aqui? Então, eu falo que o mindfulness, nessa hora, é aquele respiro que a gente dá entre a ação e a reação. Então, a criança gritou. Ao invés de eu gritar de volta ou de eu reagir, eu paro e falo, ai, calma. O que está acontecendo aqui? Sabe? Aquele ruído que você citou, é ele que fica na nossa cabeça. Então, antes da gente reagir, a gente consegue parar e falar, opa, peraí, né? O que está acontecendo? Então, por exemplo, vamos pensar numa situação. A criança, pode ser do parquinho ou do supermercado, enfim, a criança está no supermercado, tá? E aí ela quer comprar alguma coisa, a gente não vai comprar aquele dia e né, negou o pedido dela e ela se joga no chão e começa a espernear e a gritar e tal. Nesse momento, se eu não me conecto de fato com a criança, eu não consigo intervir, tá? Eu não vou entender qual é a necessidade dela, o que está por trás desse comportamento. O comportamento é comunicação. Então, o que essa criança está querendo me dizer? Só que é muito fácil a gente se desconectar. Primeiro porque a gente fica preocupado com o julgamento dos outros. Então, eu tenho que mostrar que eu sou uma boa mãe, que aqui tem educação, que eu sou uma autoridade, né? E aí a gente quer colocar né, em prática tudo aquilo e a gente acaba agindo de formas né, horríveis. Ou a gente entra num turbilhão de sentimentos nossos. Então, meu Deus do céu, moleque, que vergonha! Ai de mim se eu fizesse isso, né? Quando eu era criança. Pronto, eu já voltei lá pro passado. Entende? Então, assim, ou eu tô no futuro
o que os outros irão pensar de mim, ou eu voltei para minha história e não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo. Então, presença diz respeito ao meu filho, o que ele está precisando. Eu preciso estar focada nele. Então, deixar o meu passado para trás, deixar o futuro, os outros para lá e focar na minha relação. Só que olha a complexidade disso, né, Sueli? Olha o treino que a gente tem que ter para poder respirar nesse momento e pensar, nossa, calma, né? Ruídos, parem, deixa eu ver o que está acontecendo, porque é que, né, o negócio tomou essa proporção, enfim, né? Mil coisas. Então, é isso. Como a gente faz é muito mais importante do que o que a gente faz, né? Voltando nessa história. Porque sem presença não tem conexão. E conexão é o que a gente mais quer, né? Conexão seria assim, por exemplo. Mais um exemplo, né, pra gente pensar. É quando o nosso filho entra no carro, você vai buscar o seu filho na escola. Ele entra no carro. O jeito que ele bate a porta, você percebe que aconteceu alguma coisa. Tem alguma coisa errada, né? Então, assim, você tá conectada, você conseguiu captar, você tá atento aos sentimentos, né, às emoções, sensações, atitudes do seu filho. Só que se eu levo isso pro lado pessoal e eu começo a pensar, nossa, que falta de respeito. Onde já se viu bater a porta do carro desse jeito? Ai, se fosse eu fazendo isso com a minha mãe. De novo, já me desconectei do meu filho, já misturei com os meus sentimentos, com o meu passado, com tudo que, né? Onde Oi, Renata. Oi, voltou. Não sei se sou eu, se é você. Também não sei, houve uma queda aí. É. Onde eu parei? Até onde você escutou? Me escutou? Então, você estava falando que o menino entra no carro e aí a gente pensa bateu a porta, o que aconteceu no meu passado, o que vai ser no futuro, assim, a gente desconecta porque a gente não foca na qual é a mensagem que o meu filho está querendo me dizer quando ele bate a porta do carro. Isso, exatamente. Como é que eu vou atender a necessidade do meu filho se eu me desconectei dele? E se agora eu tô pensando em mim? Em como era na minha infância, na minha época, né? Ou como vai ser no futuro, se esse menino continuar batendo a porta do carro. Então, assim, eu me desconecto. E se a gente, então, não entende sobre vínculo e não entende sobre a nossa história, a gente não consegue construir nada. Porque a gente se deixa inundar por todos esses pensamentos, esses ruídos, como você falou. E isso atrapalha muito a nossa conexão. Então, na verdade, a presença ela é essencial porque ela nos ajuda a colocar em prática todas as ferramentas da TBRI. E para quem não sabe, gente, a TBRI é uma metodologia muito prática. A gente tem direcionamentos, a gente tem direcionamentos para gerar conexão, a gente tem direcionamento para orientar o comportamento, né, para lidar com os comportamentos desafiadores. São 3 princípios básicos: empoderar, o conectar e o corrigir. E a gente tem ferramentas para todas esses princípios. Só que a gente precisa da presença em todos eles. Por isso que eu falo, é a habilidade mais importante da TBRI. É a gente poder estar conectado. Senão a gente não gera conexão, né? A gente poder estar presente, senão a gente não gera conexão. Senão a gente não entende qual é a necessidade da criança. Como é que a gente vai orientar? Né? Como é que eu vou, então, por exemplo, né? O meu filho chegou, bateu a porta do carro, ao invés de eu ficar, né, nesses ruídos e me deixar levar por esses pensamentos, eu posso parar? Eu posso, obviamente, nomear, né? Então, assim, nossa, parece que tem alguém que está muito bravo aí. Mas bater a porta do carro não é respeitoso. Você quer tentar de novo? Então, assim, eu nomeei sentimento, eu usei uma ferramenta da TBRI, que é o Redo, né? Que é refazer a ação, sem me desconectar da minha criança. Acolhendo. Então, assim, tudo bem, eu entendo, você tá bravo, né? Todo mundo fica bravo, sente raiva, mas bater a porta do carro não é uma opção. Né? Então, eu sempre falo que a gente precisa acolher o sentimento e barrar o comportamento, né? O nosso foco é esse. E ensinar novas habilidades. Então, como é que eu posso fazer diferente? Será que você consegue, então, entrar no carro e, ao invés de bater a porta, me falar: nossa, eu tô com muita raiva agora?
use as suas palavras, né? É outro script da TBRI. Então, assim, eu consigo direcionar, ajudar o meu filho a construir novas habilidades sem me desconectar dele. Só que para isso eu preciso estar presente. Eu não posso me deixar levar, sabe? E isso tem a ver com o mindfulness, porque e tem a ver com a meditação também, né? Por conta desses pensamentos todos que você falou, né? Dos ruídos. A meditação, gente, não é parar de pensar, tá? Então, quando a gente vai meditar formalmente, que essa é uma das maneiras que a gente tem de trazer a nossa presença, né? Através da respiração, através da meditação, a gente nunca vai parar de pensar. Só que a gente não embarca no pensamento. É como se a gente estivesse numa sacada, numa avenida muito movimentada, vendo os carros passando. Os carros são meus pensamentos. Eles passam, eles passam. Só que eu não pulo da sacada e entro no carro e vou embora. Quando eu faço isso, eu me desconecto. Que é quando eu entro no, ai, se fosse eu, ai, na minha época, ai, porque não sei o quê. Eu entrei no carro e fui embora. Então, assim, o mindfulness é não entrar no carro. É voltar para cá. Eu só tô vendo os carros. O que é importante? Qual é o meu foco? É meu filho? É atender a necessidade dele? Né? Então, é nisso que eu tenho que ficar. Mas, de novo, gente, exige muito treino. Né? Então, a gente precisa fazer isso fora dos momentos desafiadores. Que eu ia entrar nessa conversa com você agora, porque, na verdade, o que você está falando aí parece que você está me virando do avesso aqui. É a sensação que eu tenho. Eu, meu esposo e meu filho, a gente estava semana passada no carro e um coleguinha dele estava com a gente nesse momento, era uma carona, e, e aí, de repente, ele fez um comentário com um colega super bacana lá atrás. E a gente olhou um para o outro assim, nossa, que legal, né? Essa conexão de pensamento que ele fez. Mas a gente só entreolhou na frente, aqui na frente. Na interpretação dele lá, a gente já tinha olhado um para o outro, reprovando o comportamento dele lá atrás. E aí ele ficou muito bravo ali atrás, ele já adolescente, né? E aí, naquele momento, eu tive o equilíbrio, a gente teve o equilíbrio de falar, pô, cara, a gente tá achando super bacana isso daí. Mas quantas vezes eu já fiquei brava também? Falei, peraí, você não tá sabendo o que eu tô olhando, eu tô olhando. E aí, quando a gente tira ele daquele lugar, né? Não viaja, não entra em vários carros e sai. Uhum. E aí é essa a minha pergunta: como começar a praticar isso? Como vivenciar, né? Quais os pontos importantes, principais para a gente estar presente, consciente? Como praticar isso, né? Claro que não é uma receita, né? Não, a gente nunca imagina que vai sair daqui depois de uma hora de conversa praticando isso amanhã. Mas é muito interessante, com certeza muita gente como eu vai querer viajar um pouco mais nessa ideia, né? Eu acho. Então, na verdade, eu vou até contar para você como eu comecei, né? Eu pratico yoga já faz muitos anos, eu nem sei quantos, mas eu comecei a praticar a meditação mesmo, formal, quando eu namorava meu marido na época, né? E eu morava em outra cidade, e ele aqui, a gente se via sempre de final de semana. Quando eu comecei a ficar mais tempo aqui, que eu saía mais de casa, o que estava acontecendo? Eu saía com o carro e eu não conseguia lembrar se eu tinha fechado o portão ou não. Só que a gente tinha um pitbull e a gente tinha muito medo dele escapar, enfim, não só do cachorro, né, sumir, mas de acontecer alguma coisa, porque a gente sabe, né, enfim, de tudo, todas as histórias, e era um cachorro grande e tal. E aí eu tinha que voltar para checar se o portão estava fechado. E aí aquilo foi me incomodando, porque eu falava, meu Deus, eu não estou prestando atenção, onde é que eu tô? Onde é que eu tô a hora que tá fechando o portão, que eu não vi o portão fechar? Quer dizer, minha mente já estava em outro lugar, né? Eu não sei onde eu ia parar. E aí eu comecei então a ficar atenta a isso, comecei a buscar formas de praticar. Né? Então, assim, tem várias maneiras. O que eu recomendo? Meditação formal é uma delas. É algo, para quem nunca fez, muito difícil. Tem aplicativos hoje em dia, o Headspace é um, que eu acho que agora tem tradução. No início era só em inglês, mas acho que agora já tem a tradução em português. Para você começar a praticar, a entender. Outro ponto por exemplo, bom,
É que é isso, né? Ficar atento, é a gente trazer isso para consciência. Então, acho que o primeiro passo também já foi dado. Quando a gente entende o tanto que isso é importante, a gente passa a perceber mais. Então, a gente tem que aumentar a nossa percepção. Poxa, fugiu minha mente. Quando você começar a perceber, depois você me conta. A hora que você estiver atento a isso, você vai ver o tanto que a sua mente foge. Porque a hora que fugir, você vai falar, nossa, fugiu. Nossa, fugiu. Um jeito da gente perceber isso é trocando o objeto de lado. Então, tipo, cada vez que a sua mente fugir, você troca a aliança de lado ou você troca o relógio. Você vai perceber o tanto que você faz isso o dia inteiro. Só que o concreto vai te ajudar, então, a ficar mais atento. E aí vai chegar uma hora que você não vai embarcar mais. Você vai quase entrar no carro. Aí você vai falar, opa, tô entrando no carro. Volta aqui. Então, esse é o treino que eu falei, né? Como uma musculação mesmo, né? É um treino de musculatura, né? Então, assim, é o treinar, é o trazer a consciência. Então, fugiu, volta para cá. Fugiu, volta para cá. É essa a prática, né? No Luminos, no curso que eu tenho de preparação para os pais e também no pós-adoção, né, da TBRI, eu tenho um desafio, chama Desafio Presença na Prática. São 14 dias, a cada 2 dias eu mando uma atividade para os alunos irem fazendo para praticar a atenção plena. Então, por exemplo, a gente pode mudar os caminhos. Quando a gente muda os caminhos, a gente costuma fazer sempre o mesmo, e aí a gente vai no automático. Você nem olha. Quando você muda o caminho, você tem que estar mais atento. Então, isso te ajuda a estar presente. Porque aí você tem que, nossa, essa rua vira. Nossa, isso aqui mudou. Nossa, quanto tempo que eu não passava aqui. Você está mais atento. Então, você pode mudar os caminhos. Você pode fazer coisas com a sua mão não dominante. Então, se você usa muito computador, usa com a mão esquerda, né? Se a sua é a direita. Ou bebe água com a outra mão, escova o dente com a mão esquerda. Tudo que você vai fazer, você faz com a outra mão. Isso também te ajuda a ficar mais presente. Desconecta do celular, tá? Por exemplo. Então, deixa o celular na bolsa, lá atrás do carro, porque toda hora... Hoje eu moro numa cidade pequena, né? Mas eu já morei numa cidade grande. E aí eu parava o carro no semáforo, eu, tava lá com o celular. Então olha o lado, olha as árvores, olha o semáforo, olha as coisas ao seu redor, né? Isso também te ajuda muito, né? Então, se você jogar na internet, isso existe, assim, dicas de como praticar a atenção plena. E aí vai aparecer um monte, toma banho de olho fechado, ou com a luz apagada, sabe? Então, assim, tudo isso para ativar o cérebro, para deixar a gente mais ativo e mais presente no aqui e agora. Porque essas pequenas mudanças, então parece coisa muito simples, muito boba, mas a hora que você vai fazer, dá uma trabalheira, porque você tem que sair do automático, você tem que parar de reproduzir o que você já vinha fazendo. E isso, né, dá essa mudança de chave. Então, essas são ideias. E, lógico, yoga, né, meditação, que são os mais formais, também ajudam muito. Acaba sendo um vício, né, Renata? A gente acaba fazendo as coisas assim, por um vício. De repente você está fazendo e está fazendo e está alimentando cada vez mais. Não é só praticando no automático, você está alimentando. Uhum. Então, qualquer vício, seja tomar refrigerante, seja comer um chocolate toda noite, se você não prestar atenção, o que está te levando a isso e virar a chave para dizer, está acontecendo alguma coisa, né? Eu estou fazendo isso no automático, eu preciso disso mesmo. Então, essas dicas são muito bacanas, né? Ô, Sueli... Oi, pode falar. E a gente faz muito isso na educação com os nossos filhos. A gente vai no automático. E a gente reproduz coisas que às vezes a gente não quer fazer, mas que a hora que a gente vê, já foi. Então, o que eu atendo muito de pais, assim, nossa, eu não queria ter gritado, mas a hora que eu vi, eu já tinha gritado. Isso tem 2 pontos, né? Talvez a pessoa não saiba o que fazer além de gritar, porque ela não tem ferramentas específicas para isso, né? Ela não tem esse novo olhar que a TBRI traz, ela não entende os vínculos do comportamento e tudo, ou ela não está presente. Então, ela acaba reproduzindo. Então, é esse espaço que eu falo, né? Que a presença nos traz, entre ação e reação. Então, eu não preciso gritar. Gritar é uma escolha minha, se eu sou uma pessoa consciente. E aí eu não grito, né? Porque quem que escolhe gritar, né? Ninguém. Né? Então, assim, a gente reproduz muitas coisas sem perceber. Isso é muito maléfico para as nossas relações, principalmente com as crianças que foram adotadas por conta dos traumas e tudo mais.
E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, né, Renata? Porque, assim, é muito bacana a temática, muito abrangente, mas eu começo a pensar como trabalhar isso em relação às nossas crianças, as crianças no geral, mas com recorte específico para as nossas crianças adotadas, né? Para as nossas crianças que viveram grandes traumas, seja ela adotada em qualquer fase da vida, seja recém-nascido, seja adoção tardia, como é o caso do meu filho, né? São crianças que viveram grandes traumas. E mesmo para as crianças que não viveram, como praticar isso com as crianças? Como relacionar isso, né, às crianças especificamente? Como ajudá-las a desenvolver essa habilidade? Acho que primeiro é praticar. Sem a gente não consegue ajudar o outro, mediar, né? Não consegue fazer essa mediação. Mas é possível, ao mesmo tempo em que a gente vai virando essa chave, vai eliminando esses ruídos, a gente ajudar as crianças a desenvolver essas habilidades? Com certeza. Não, você falou tudo, né, Sueli? Steiner tem uma frase que eu acho que é muito significativa, que não existe educação sem autoeducação. Então, não dá para a gente educar uma criança se a gente não se educou. Não dá para a gente ser aquela história que o meu pai fala muito, faço o que eu falo, mas não faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, tá? Então, assim, a gente não pode falar uma coisa e fazer outra, porque a criança, ela vai seguir o que a gente está fazendo, e não o que a gente está falando, certo? Então, nós somos exemplo. Tudo começa com a gente. Então, se eu quero ensinar o meu filho a ser mais presente, né, a ter essa habilidade, eu preciso praticar. Mas tem uma coisa interessante, as crianças, elas já vivem no presente. A gente é que atrapalha o processo delas com a nossa vida louca, corrida, atropelando tudo. Então a criança, se a gente sai com ela para ver a florzinha, ela quer ver o passarinho, e aí a gente anda atrás, vamos, vai atrasar para a escola, vai atrasar para a escola. Né? Então assim, se a gente não atrapalhar essa criança, a gente já está ajudando, né? Vamos pensar. Então vamos ser proativos, sai mais cedo para aula, se você sabe que seu filho gosta de parar para ver o cachorro da vizinha. Entende? Essa é uma opção. E se você puder, incentiva esse processo. Deixa, por exemplo, a criança brincando sozinha, sem ficar interferindo muito, tá? Porque essa presença que a criança tem, ela precisa cultivar. Então, por exemplo, eu tenho uma bebê de 1 ano e 2 meses. Esses tempos, faz 1 mês e pouco isso já. Ela achou um fio de cabelo no chão do banheiro. Sueli, você não tem ideia do tanto de tempo que ela passou mexendo no fio de cabelo. Isso é estar presente. Eu não preciso fazer nada, eu deixei ela brincando com o fio de cabelo. Porque se eu fico assim, filha, larga esse fio de cabelo. Filha, o que você tá fazendo? Nossa, o fio de cabelo. A gente fica narrando o que as crianças fazem. Não precisa. Então, se a criança tá focada, deixa ela ficar focada. Ela já vive nesse estado de presença, sabe? Que é maravilhoso, que a gente precisa aprender também, né? A se concentrar. Ela não tem muita distração, então tem hora que ela desliga e ela fica focada naquilo ali que ela tá fazendo. É a coisa mais linda de ver, né? Então, a gente pode... Então, voltando, resumo. Autoeducação, né? A gente precisa praticar o que a gente vai ensinar. A gente pode ser proativo e incentivar essa criança a se manter nesse estado de presença. E lógico, a gente pode sim nomear as emoções. A gente pode, tem uma atividade que a TBRI faz, que é o prato motor. Que é um prato como se fosse e tem ai, gente, como que chama? Tipo um ponteiro, tá? São 3 Oi? Um pêndulo ao contrário, invertido, um Isso. ponteiro. E aí, são três etapas, né? O centro é o equilíbrio, um lado é muito acelerado e o outro lado é muito calmo. E aí, a gente pode usar esse prato para ajudar a criança a se observar. Então, como é que tá a minha energia hoje? Eu tô muito acelerada, pensando 1000 coisas, ou eu tô muito devagar, que eu não tô dando conta de pensar em nada, né? Eu tô vivendo aqui agora. Então, assim, a gente pode começar a prestar atenção por nós. A gente faz esse checklist quando a gente acorda? A gente se percebe?
Eu me pergunto, nossa, como é que eu tô hoje? Como é que eu acordei? Porque assim, se eu tô mais cansada, qualquer coisa que meu filho fizer vai me irritar muito mais. Vai ser mais difícil de eu me manter presente, de eu dar conta de acolher, né? De eu dar conta de direcionar essa criança. Então, eu também preciso checar como é que eu tô hoje, né? Como é que estão meus pensamentos? Eu tô muito acelerada e eu preciso me acalmar, então eu vou fazer uma meditação, vou cuidar de mim, né? Enfim, então a gente consegue ajudar as crianças com tudo isso. E tem até aqui, ó, eu peguei até 2 livros que eu tenho, ó. Um é esse aqui. Te perguntar sobre isso, porque, assim, é, a gente às vezes não acorda, a gente liga. Tem hora que eu olho para mim e falo, não, eu não acordei, eu liguei, Uhum, eu liguei. Não, não é um acordar, um despertar, um ritual para você iniciar o dia. É ligar mesmo. Não acordou, você é. ligou e saiu acelerado, né? Ligou e arrancou, como um avião quando vai decolar. Sim, É muito. E aí eu ia te pedir exatamente sugestões de livros, né, de que possa ajudar a gente, porque ler é muito bom. Ler é um estar presente, é um praticar essa presença. E também. para mim, pelo menos, uma experiência muito bacana é a leitura, né? E aí você, desculpa eu te interromper, mas era isso que eu esperava, a indicação de livros, sugestões de coisas que a gente pode praticar, né? O livro é essencial para a gente estar presente. Uhum, com certeza. Então, o livro para nós tem aquele que eu citei no começo, esse aqui, Atenção Plena para Iniciantes. Depois eu vou deixar tudo, posso deixar no meu Instagram. Aí, né, depois no final eu dou as dicas. Ó, tem esse aqui para criança, que é o Quietinho Feito um Sapo. É de uma holandesa que trabalha com meditação infantil. Então é um livrinho que ensina várias coisas. Então, assim, que não tem emoção ruim, tem emoção difícil. Então, assim, a raiva, o medo. Não é ruim sentir nada disso, mas é difícil. Como é que a gente vai fazer? Ele fala dos pensamentos, né? Ela, aliás, desculpa. E tem várias dicas de meditação para as crianças, que a gente pode incluir no ritual do sono, né, para ajudar essa criança a se acalmar, ou quando a gente percebe que ela está muito desconectada, então vai fazer a lição de casa, né? Esse é um grande problema das crianças que sofreram traumas, por conta do prejuízo cerebral, elas têm dificuldade de atenção e concentração. Então, a meditação vai ajudar muito nisso. E aqui tem várias dicas de meditação que vocês podem fazer. Tem esse também, ó, Mindfulness para Crianças, do Vitor Friari. É um brasileiro que também trabalha com atenção plena e tem várias dicas de meditação também. Então, tem uns livrinhos que a gente pode fazer com as crianças, né, de meditação, que eu acho que é interessante. Mas lembrando que a criança, ela já vive no presente, né? Então, a gente precisa incentivar que ela continue nesse foco, nesse estado, né, de atenção plena, que é muito maravilhoso. É, que a gente não tire essa criança, né? Enquanto você falava, eu me peguei aqui lembrando, né, com o ruído de pensar quantas vezes eu acelero meu filho para sair para a escola. Eu espero uma quadra antes do colégio, porque o trânsito é muito intenso na porta do colégio. E quanto eu peço para ele vir rápido naquele percurso, para ele não se distrair, porque às vezes ele se distrai com a máquina, a escavadeira que está escavando, melhorando o fluxo da avenida, e aí ele se distrai olhando a pá carregar né, o trator que fura aquele buraco. E eu falo, ó, aí a gente buzina, né? Ó, o que é isso? Porque olha E só, a gente vê como distração. a gente vê como distração, e na verdade é o estar presente, é o parar para ver a mudança da rua, a transformação da paisagem que a gente sempre fala na geografia. Ela acontece o tempo todo, mas a gente não se dá conta porque a gente não está presente. A gente às vezes compara uma foto, uma imagem do tempo passado do bairro com o momento presente, mas não para ver a transformação do bairro, para perceber e para entender essa transformação, né? Porque Uhum, a gente nunca está presente. exato, É, exato. é uma coisa. Então, para você ver, né, como a gente
é equivocada a nossa ideia, né? De que a criança, ela se distrai. Mas não, ela tá vivendo o aqui e agora. Ela tá percebendo aquilo lá. É que a gente já tá no futuro, né? Vamos, que você vai atrasar pro futebol, você quer, né? Eu tenho trabalho, enfim. Né? A gente já tá lá no trabalho. E a criança não, ela tá ali ainda. Ela tá vendo um negócio que é tão legal. Olha que máquina diferente, né? Pessoal, eu acho que a Renata caiu, né? Eu não sei se para vocês também sumiu, começou a falhar a imagem. Eu acredito que é o vídeo dela que travou. Eu vou esperar aqui ver se a Renata entra para a gente finalizar. Nós ainda temos aí 10 minutinhos e a gente não quer interromper, né? Que é uma conversa muito bacana. Deixa eu ver aqui se a Renata chega. Só um instantinho, deixa eu ver aqui. Renata, não, não está aqui. Não sei, eu acho que a Renata caiu. Bom, gente, que bacana, né? A gente parar um pouquinho para pensar nesse presente. Deixa eu ver aqui, Renata tá aqui. Acho que a Renata tá aqui, ó. Deixa eu. Só um minutinho. Oi, Renata. Será que deu certo? Renata. Engraçado que eu aceito, mas não tá dando certo. Oi, Renata. Agora vai. Agora vai, Renata. Fui eu que caí? Você também caiu? Não, eu não caí, não. Acho que teve um probleminha técnico por aí, mas não tem problema. Me desligaram. Ai, meu É, Deus. Nem sei onde a gente parou. Pô, que pena. então, eu ouvi até quando você falou que, né, a gente estava falando da máquina, e aí você falou que a criança está no presente ali vendo uma coisa tão interessante que é o movimento da máquina, observando esse presente, e a gente está acelerando e levando para o futuro e vivendo outro momento que não aquele, o presente, né? Nós temos aí ainda 7 minutinhos. Eu gostaria que você, então, pudesse deixar uma mensagem para a gente, assim, de como a gente começar a fazer isso, como a gente buscar isso, quais os caminhos para a gente, né? Buscar, praticar e viver isso na nossa família, na nossa relação de parentalidade, no nosso cotidiano. Gostaria que você falasse um pouquinho disso. Então, eu começaria, Sueli, que foi por onde eu comecei, com uma prática formal, então de meditação, de respiração, de yoga, porque vai ajudar muito.
mas também fazendo um exercício de autoconhecimento, para que a gente tenha mais repertório para os momentos desafiadores. Então, por exemplo, para pensar quais são os seus gatilhos. Quais são os momentos que você fica mais desregulado emocionalmente, que você se desconecta do seu filho? Pensa se isso tem a ver com o seu passado. O quanto esse passado está interferindo no processo. Ou o quanto esse futuro está interferindo no processo. Por quê? Quais são os seus medos? O que é que você carrega? Né? A fase que você está vivendo interfere também nesse processo? Porque é o que você falou, né? A gente está numa fase de pandemia, a pandemia está deixando todo mundo muito inseguro, né? Ou às vezes você está mudando de cidade, ou às vezes você perdeu alguém que você ama, né? Enfim, isso tudo também dificulta a sua conexão. Então, o momento presente, ele também está interferindo? Como é que eu posso ser melhor? Né? Eu estou sendo adequado na minha relação com meu filho, nas minhas intervenções, nos momentos desafiadores? Ou eu estou exagerando? A doutora Karen Purves, que desenvolveu a TBRI, fala muito para a gente não matar a mosca com um tiro de canhão. Às vezes a criança faz um negócio desse tamanho e a gente tem uma reação estrondosa, que não tem nada a ver com aquilo, por conta das nossas emoções, dos nossos gatilhos. Então, eu estou sendo adequado? Né? Se eu não estou, por que eu não estou? Como é que eu posso melhorar? Né? Então, é pensar nisso tudo antes, né, das coisas se apresentarem para nós, para que a gente traga isso para a consciência. Então, assim, não vai ser fácil, né? É muito treinamento, é muita prática, mas o primeiro passo está dado, que é ter consciência que isso existe, que isso é necessário, que isso é benéfico, né? Porque a gente tem que começar por algum lado, e eu acho que o começo é esse, né? É entender a importância, buscar um jeito formal, autoconhecimento, isso tudo vai ajudar muito. Ô, Renata, e é muito bacana, né, depois você deixar pra gente lá no seu Instagram, na sua conta, as referências que você citou aí e também essas sugestões, de repente um curso online, de repente uma proposta que a gente possa fazer nesse momento, algo que é possível fazer e que vai trazer esse benefício para a nossa relação familiar, não só com o filho, mas com o companheiro, com a companheira, com as pessoas com quem a gente divide o espaço cotidiano, né? O estar presente é o estar presente em todas as nossas relações. Uhum. É claro que na nossa relação com o filho, com a filha, com o companheiro, eu acho que ela é mais intensa porque a gente confia mais e aí a gente extrapola mais. Às vezes a gente respeita, a gente tem um limite maior em relação às outras pessoas, mas as pessoas com quem a gente convive diretamente, a gente bota para fora todo o nosso conflito, todo o nosso ruído do passado e as nossas preocupações futuras. Então é Exato, muito bacana, né? exato. Olha, eu deixei até meu Instagram aqui, coloquei o meu arroba, porque daí eu direciono vocês por lá, né? Nos meus stories, eu tenho um chat secreto no Telegram que eu posso mandar todos os links da pesquisa, as fotos, né? Do livro para vocês, tudo que vocês quiserem saber, a gente pode deixar lá, né? Registrado, porque eu sei que às vezes anotar fica difícil, né? E aí vocês podem dar print, guardar, tá bom? Então eu espero vocês lá. E a gente agradece muito aqui em nome da Ponte de Amor, da Sara e do Rodrigo, né, da Camila, de todas as pessoas que estão aí à frente desse projeto. E nós, como voluntários, nós queremos agradecer imensamente as famílias que vão assistir a essa live posteriormente, porque vai ficar gravado, por essa contribuição, por fazer a diferença, por nos dar a oportunidade de pensar sobre questões tão importantes e que vão fazer a nossa relação, né, nosso vínculo com as pessoas, em especial com os nossos filhos, ser um vínculo mais saudável, mais forte e trazer uma relação boa dentro de casa, um convívio bom, né? Então, nós queremos te agradecer imensamente. Parabéns pela sua disposição de ser voluntária,
de tirar um tempo da sua noite para falar disso, que tem uma filha bebê, tem um bebê em casa e abrir para estar aqui com a gente. Nós queremos agradecer muito e mês que vem a gente está aqui de novo com outra live, com outro assunto, com outra pessoa bacana também. Mas hoje é te agradecer mesmo. Obrigado por essa parceria. Em nome da Sara, do Rodrigo, da Ponte de Amor, quero deixar um grande abraço, um carinho muito grande para você, a sua família e todo o seu projeto. Ai, obrigada, Sueli, obrigada. Desejo tudo em dobro para você. Quero agradecer de coração pela confiança no meu trabalho, por essa oportunidade de estar aqui trocando tanta experiência com vocês. Eu falo que a Sara foi minha madrinha, né? Ela que me colocou em contato com o Instituto e que me proporcionou, né, tudo isso que eu aprendi. Então, eu sou muitíssimo grata a ela. Então, vocês podem contar comigo sempre. Estou aqui à disposição, aberta para muito mais conteúdos e trocas de experiência e tudo mais. Viu? Então, eu agradeço de coração. Foi ótimo. Muito bom estar aqui. Foi muito bom para mim também, para todos que estão aqui. Muito obrigada, Renata. Boa noite, um abraço, um beijão na sua filha. Boa noite, Docinho. Obrigada. Você também no seu. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, beijo.